Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Júlio Borma, sou fisioterapeuta esportivo e trabalho com tratamento avançado da coluna. Esse é Vitor Nobre. Fala um pouco aí, Vitor. Beleza, pessoal? Eu sou o Vitor, sou fisioterapeuta também formado pela FMG e também trabalho aqui com fisioterapia esportiva junto com o Júlio, aqui na clínica Júlio Borma. Então, pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês dois exercícios que a gente acha fantástico para ajudar na sua coluna torácica e coluna lombar. Então a gente vai passar dois exercícios aqui hoje com o intuito de contribuir para a saúde da sua coluna, ok? Aí o Vitor vai falar um pouco agora como que funciona a coluna, né, e algumas principais causas que podem gerar dor na coluna. Vamos lá, Vitor. Então, pessoal, a dor lombar é uma das principais queixas de dor musculoesquelética mundiais aí. Então, ela afeta a população tanto brasileira quanto mundial e está entre as principais queixas aí da população, né? Então, esses dois exercícios vêm com esse intuito de tanto prevenir algum tipo de dor ou tratar algum tipo de dor, principalmente a pessoa que está sofrendo com essa queixa aí. A nossa coluna ela tem algumas fontes de dor, tanto estruturais, ou seja, que estão relacionadas com ossos, músculos, ligamentos, ou funcionais. Então, muitas vezes as dores não vêm somente dessas estruturas ali da coluna, mas algumas delas vêm dessas estruturas, como o disco intervertebral, o músculo. Então, às vezes a dor da coluna vem de uma causa muscular, que pode ser um espasmo. Às vezes vem de uma causa discogênica, que pode ser a famosa hérnia de disco, que gera dor irradiada para a perna, ou algum abaulamento discal. Podem vir de ligamentos. Então, assim, não necessariamente só essas estruturas que causam dor, porque tem outros tecidos ali na coluna, fáscia. Então, a dor lombar, tanto que ela é classificada como dor lombar inespecífica, porque não necessariamente a gente vai saber certinho de onde vem aquela de qual estrutura vem aquela dor. Então, mesmo com o exame de imagem, raio-x, ressonância, não necessariamente ter uma alteração nesses exames gera imediatamente uma dor, porque tem gente que tem alteração no exame e não tem dor nenhuma, tem gente que tem dores absurdas e não tem nenhuma alteração no exame. Então, assim, por isso que é muito importante fazer uma avaliação específica para a gente identificar onde é essa dor. Eu quero falar um pouco, né, da importância de individualizar essa avaliação. Exatamente, e aí a gente vai saber triar essa dor e identificar da melhor forma possível de onde pode estar vindo essa dor, tá? Mas ela tem alguma dessas causas, pode ser um espasmo muscular, pode ser o disco, pode ser o próprio osso, a vértebra pode ter alguma coisa. Então, assim, a gente tem que fazer essa triagem da forma certa para ver de onde está vindo essa dor. Além dessas causas estruturais, tem causas funcionais, que pode ter a ver com a demanda que a pessoa faz, tem a ver com carga de treino, tem a ver com atividade, ocupação, trabalho dela que ela faz. E aí, posturas mantidas por longo período. Exatamente, às vezes a pessoa trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé. Então, tudo isso entra no contexto de avaliação para a gente identificar essa causa. E lembrando que tratando a causa se resolve o problema. Então a gente não pode ficar focado só no sintoma. Então, se a gente ficar focado no sintoma, a gente vai focar em aliviar a dor e não necessariamente em tirar a causa. E aí, às vezes, a gente alivia o sintoma e a causa não foi tirada aquela causa. É o que acontece muito, né? Acontece não só na coluna, acontece em várias outras coisas. Né? Exatamente. E aí fica aquela coisa recorrente, porque a causa não foi abolida. Então, assim, as causas de dor lombar envolvem N fatores. E para ser muito específico o tratamento desse fator e dessa causa, abolir essa causa, é necessário fazer uma avaliação bem específica. É isso aí, pessoal. Então, assim, a questão é exatamente tentar, o máximo possível, a gente como profissional, identificar as causas dessa dor. Porque, assim, a clínica sempre é soberana. A gente tem que fazer um exame clínico rico de recursos, né? Onde a gente possa, através dos testes científicos, né, do exame clínico, do exame palpatório, o recurso que a gente tem, utilizar deles para poder identificar, né, Vitor, de onde está vindo essa lesão para a gente ir na causa, ser pontual e se tornando muito mais assertivo nessa dor dessa pessoa e descobrir a causa, não tratar sintomas. Esse é o nosso maior foco aqui na clínica hoje. Então, para isso, a gente tem uma avaliação bastante criteriosa que a gente utiliza para ser bem pontual nessa questão. Então, porque essa dor, né, Vitor, a gente avalia hoje aqui o modelo biopsicossocial. Então, a gente
vai saber que tanto que essa dor está afetando sua vida, né? O emocional, o psicológico, o biológico, né? Então a gente consegue quantificar isso para a gente atuar em 3 esferas hoje. Porque essa dor, às vezes você está sentindo essa dor, você fala, não vou nesse aniversário não, porque eu estou com uma dor aqui, se eu ficar sentado 20 minutos, essa dor aparece, aí eu não consigo curtir o aniversário, eu não consigo relaxar. Então, quando a gente escuta essa história e consegue conectar com esse paciente, a gente consegue identificar e ser mais assertivo. É isso, e às vezes a causa pode vir dessas outras questões sem ser estruturais, né? Não tá, são quase só biológicas. E a gente escuta muito isso, né? Está sofrendo muita pressão no trabalho, está tendo aquele desgaste emocional muito grande, então isso aumenta a tensão dos músculos que já estão enrijecidos, ou por um espasmo, ou por uma postura mantida por muito tempo. Então a gente tem que entender essa questão toda, se necessário encaminhar esse paciente para um acompanhamento psicológico, né, Vitor? A gente faz muito isso aqui, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração na dor lombar. Porque esse é o grande diferencial, né? Porque às vezes eles ficam focados só na causa física e aí às vezes as outras esferas, tanto que você falou, psicológicas, sociais, ficam meio de lado, né? E não pode, né? Porque nós somos seres biopsicossociais, a gente tem um convívio social, a gente tem nossa biologia e tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Para a gente poder abordar essa situação e ser mais pontual nisso daí. E uma outra coisa legal também relacionada à causa, às vezes a causa também não é só na coluna. Então são causas às vezes em fatores distais, né? Distais. Por exemplo, pode estar vendo alguma coisa lá do pé, às vezes você tem um movimento excessivo de um pé e não tem no outro, que pode estar gerando uma compressão na lombar. Da mesma forma da... Dissimetria de membros, né? Exatamente. Da mesma forma de cima para baixo, de baixo para cima, né? Às vezes você tem uma rotação de ombro ou um ombro, alteração postural de ombro, pode estar gerando dor lá na coluna. Então, assim, às vezes a ativação de glúteo está ineficiente, está gerando sobrecarga na coluna. Então, as causas de podem dor ser lombar mais variadas possíveis. Podem ser biopsicossociais, podem ser não locais. Então, assim, isso é o que é mais estudado no mundo e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo para tentar gerar pelo menos um alívio imediato aí para vocês. Então, assim, essas são as principais causas e como elas são avaliadas através do olhar da fisioterapia. E aí a gente vai falar um pouquinho, alguns aspectos do tratamento da dor lombar também. Aí fala um pouquinho, Julião. Vamos lá. Então, o que acontece? Depois que você partiu dessa avaliação, identificou os fatores que podem estar comprometendo essa situação que a pessoa está sentindo dor, a gente começa a entender o seguinte. Quando chega nessa situação que a pessoa está tendo dor, a gente faz esses testes, flexão, extensão e alguns testes rotacionais, enfim, mas a gente tenta entender qual movimento está sendo prejudicado, qual que está limitado, o que está acontecendo ali. Mas basicamente é o seguinte, a gente, nessas análises que a gente faz, né, do paciente, a gente percebeu o seguinte, né, Vitor, que 90% ou mais das nossas atividades são realizadas em flexão, sentado, sempre com o corpo inclinado para frente, né? O nosso trabalho, escrever, digitar, mexer no celular. Então a gente percebe que há uma falta de extensão, de fazer o corpo um pouco mais ereto. Essa questão do corpo mais ereto, na verdade, não é só por boa postura, não. A ideia é para não gerar uma sobrecarga na coluna, ali em flexão, uma vez que essa posição vai estressar mais o tecido nessa posição, o que pode estar gerando mais dor. Então aí para isso a gente vai sugerir, dentro desse contexto que a gente avalia aqui, onde a gente percebe que as reclamações são maiores, né, Vitor? E essas posturas são mais utilizadas, a gente vai sugerir 2 exercícios, então, pessoal, que pode estar aí facilitando. Você pode estar fazendo eles de maneira preventiva, ou se no caso você começar a sentir dor, faça e vê o que acontece. Tá? E lembrando, sempre um profissional tem que ser procurado, né? Isso aqui é uma dica geral para avaliar cada caso, porque nós temos a nossa individualidade biológica, então é necessário avaliar todo o contexto para identificar e o profissional ajudar. Mas essas dicas são muito boas, eu uso praticamente no meu dia a dia, né? Que às vezes a gente fica 12 horas direto aqui fazendo consulta sentado, então é necessário esse exercício para aumentar a mobilidade articular, a lubrificação, a amplitude de movimento, e automaticamente eu trabalho isso de maneira preventiva em mim. E a ideia desse exercício também é muito legal, a gente explica sempre para o paciente, né? É que o tempo todo a gente está tendendo a curvar o nosso corpo para frente, pegar alguma coisa no chão, aqueles exemplos todos que você já deu. Então, se o tempo todo a gente está dobrando para frente, automaticamente a gente gera uma sobrecarga maior na nossa coluna, na região de trás. Uma sobrecarga em todas as estruturas que estão aqui atrás, músculo, articulação, disco intervertebral. E aí, se a gente faz o exercício na direção contrária,
a gente tira essa sobrecarga e geralmente gera alívio da dor. E aí o centro de massa, né, Vitor? Que às vezes está sofrendo pressão aqui de tanta flexão, a gente altera o centro de massa e diminui a sobrecarga. Exatamente. Então a gente dá o exemplo sempre de como se tivesse uma feridinha aqui no dedo, e aí se a gente o tempo todo está fazendo isso, a gente está esticando a pele, estressando o tecido e favorecendo, vamos dizer assim, aumentar essa feridinha. Se a gente faz o exercício na direção contrária, a gente favorece a cicatrização desse lugar. Então, por isso que esses exercícios têm uma grande efetividade na maioria da população, né? Exatamente. Mas, lembrando sempre que o Júlio falou, é sempre necessário individualizar cada caso e especificar o tratamento para cada caso, porque cada ser é de um jeito, tem individualidade biológica, cada um tem suas demandas, cada um tem suas questões psicológicas, emocionais, que influenciam também diretamente nessa dor. Então a gente vai dar esses exemplos pensando nessa população geral e na efetividade geral desses exercícios. E aí a gente vai passar uma situação aqui também para complementar o que o Vitor está falando, importante, que é o seguinte: esses exercícios a gente está baseando o quê? Na demanda da população em geral, que é a inflexão, né, Vitor? Então dificilmente esse exercício vai te gerar dor. Se gerar dor, você tem que interromper o exercício imediatamente e procurar um profissional. Tá ok? Então esse exercício é para alívio de uma postura mantida, que a biomecânica mundial é a inflexão. Então quando a gente tira esse corpo dessa pressão e flexão, a gente automaticamente gera um alívio. Qualquer alteração do sintoma, se não for positivo, você deve interromper e procurar um profissional especialista. Exatamente. Vamos lá Vamos mostrar os exercícios. Bora lá. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar os exercícios, né? Igual eu falei, a maioria das nossas posturas, isso aqui eu chamo de postura relaxada, elas são em flexão. Então, baseado em tudo que a gente explicou, vamos entender o contexto. Posiciona bem na cadeira, encosta no encosto, estabiliza com a sua mão a região cervical, porque ela não é para ter movimento, e vamos trabalhar essa região torácica. Então, para quem fica muito tempo sentado, esse aqui é um excelente exercício para manter a mobilidade e o centro de massa num lugar onde gera menos pressão nos discos e na estrutura da coluna. Então, estabilizou, faz a extensão e retorna ao centro. Não faz a flexão, retorna até o centro. Extensão e retorna até o centro. Extensão e retorna até o centro. Lembrando que o tecido ele aceita estresse, né? Eu gosto muito de citar exemplo o aparelho ortodôntico, né, do dentista. Você não chega lá, coloca o aparelho e sai com o dente já corrigido as alterações. Então a coluna ela vai aceitar esse estresse do mesmo jeito que ela aceitou o estresse em flexão. Então à medida que eu vou fazendo isso, automaticamente eu vou aceitando que minha coluna pode ficar nessa posição, né? E vai ficando mais confortável essa posição, que muita gente fala, não aguento ficar nessa posição, que aí rapidinho eu já volto para cá. Mas a ideia não é essa, é acostumar. Por isso o ideal é fazer esse exercício repetidas vezes ao dia, de 2 em 2 horas, de 3 em 3, de acordo com a necessidade. Então você vai modelando a coluna para essa posição, ficar numa posição mais confortável e não gerar pressão, ok? E o outro exercício é um exercício em pé, que vai também proporcionar essa extensão na coluna, para facilitar essa descarga de peso na coluna e não ficar centralizado em algum lugar ou gerando estresse nesse tecido posterior. Então, pessoal, agora eu vou passar o exercício em pé e é muito importante esse exercício para quem fica muito tempo em pé, para quem está gerando essa sobrecarga. Então vamos fazer esse exercício agora. O ideal é você estabilizar a região lombar com as mãos, certo? E fazer a extensão do corpo. Então você vai realizar movimentos repetitivos, suave, bem leve, o exercício sem repetição acelerada, é mobilidade, ó, e volta. Esse exercício, lembrando, assim como o da cadeira, a gente solicita 10 repetições, uma vez que ele não é para ganho de força ou qualquer outra estabilidade, que são outras valências também importantes que a gente pode estar falando em outros vídeos. Esse exercício é para mobilidade, então não é necessário fazer 3 de 10, você pode fazer uma repetição de 10 movimentos e de 2 em 2 horas, 3 em 3, conforme eu havia dito. Ok? 10 movimentos já é o suficiente. Então, o objetivo do vídeo é esse, né? Eu espero que essa informação ela possa chegar ao maior número de pessoas possível, ajudar o maior número de pessoas possíveis, que essa é a nossa missão. E espero que todos tenham gostado e possa te contribuir de alguma forma aí no seu dia a dia, né? Então, a gente tem que fazer esse pedido, que é muito importante para o canal. Deixa um like aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se inscreve no canal também, que vai ter sempre dicas aí
Tá? A gente vai falar depois também da importância da estabilidade, da importância do fortalecimento, né, e função da coluna. Então fica aí a dica. Então pessoal, e para quem quiser mais informações, vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, o nosso contato. Quem quiser marcar uma consulta, maiores informações, algum tipo de consultoria, a gente vai deixar o contato aqui e pode entrar em contato com a gente aí, tá bom? Então gratidão, um abraço a todos aí.